Olá, Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, e agradecendo desde já a sua companhia. Valeu, valeu demais. Ó, se quer acompanhar o programa, você pode assistir pelo canal 13 da NET, com transmissão também simultânea pelo nosso Facebook, facebook.com, TVC Bauru, pelo nosso site tvcbauru.com.br e também pelo nosso WhatsApp, que é o 98815 6003, 98815 6003. A partir de agora você pode participar junto com a gente, mandar seu comentário, fazer sua pergunta, interagir com o nosso convidado, enfim, fica aí para você participar junto com a gente aqui, viu? Rafael, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer mais uma vez estar aqui hoje com mais um grande convidado. Tenho certeza que tem muitas histórias para nos contar e vocês vão ficar satisfeitos. Não deixe de participar do programa não, manda lá o seu comentário, manda a sua pergunta, beleza? E eu queria agradecer a NetDist Fibra, que é a nossa parceira aqui de transmissão para a internet. Você está recebendo o nosso sinal e a nossa parceira, a NetDist Fibra, internet garantida para você. E também queria agradecer essa semana aqui, ó, a equipe lá da Auriverde, o Rafael Antônio, o Rocha, o Lanzoni e toda a equipe do Jornada Esportiva e também do TVC Esporte Mais, aqui a Fran, o Marco Simões e o Josafá Santos. Nós fizemos uma grande cobertura essa semana com o jogo do basquete, do Bauru Basquete aqui no Panela e também ontem lá em Franca. Um grande abraço para toda a equipe da Jornada Esportiva, uma transmissão simultânea TV e Rádio Auriverde, sensacional. Queria agradecer a todos vocês da equipe da Auriverde aqui, também do Esporte da TVC. E também, já lembrando que essa semana estreou um programa novo aqui na TVC, um programa voltado para a mulher, Lindas para Sempre, com a Natália Nantes e o Fernando Dávila. Não deixe de participar, toda terça-feira, a partir das 22 horas, você liga aqui na TVC, um programa para mulher, para beleza e gente muito bacana passando aqui pela TVC para você curtir. Bom, hoje a gente recebe aqui Zarcilo Barbosa, um jornalista experiente da nossa cidade. Vai ser muito gostosa a conversa hoje, uma história de vida com a nossa cidade de Bauru, e você não deixe de participar junto com a gente aqui. O Zarcilo é editorialista no Jornal da Cidade, também da Rádio 96 FM, tem uma história de vida ligada ao jornalismo, à notícia, e você participa junto com a gente. Zarcilo, obrigado pela presença, boa noite. O prazer é meu e espero contribuir de alguma forma aí para a boa informação dos nossos telespectadores. Eu não tenho dúvida, né? A bagagem que o Zarcilo tem, vai ser gostoso essa noite aqui. Certeza. E vai voar, viu? Com certeza. Não tem dúvida. Zarcilo, para quem ainda, para a moçada que não te conhece, porque aqui o Bauru não é possível, né? Já sempre encontrou com alguma coisa que você escreveu ou com alguma coisa que você já falou na rádio, seus artigos e tudo. Mas passamos para a moçada, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, o que te levou ao jornalismo, família, ou foi alguma vocação, um amigo ou algum familiar que te levou ao jornalismo? Não, eu nasci na cidade de Marília, aqui perto, né? E desde os 15 anos eu já trabalho em jornal, porque eu fui convidado, até por acaso, aí para ser revisor do jornal lá da minha terra e gostei e nunca mais saí. Naquela época não havia nem escola de comunicação, e por isso que eu sou até graduado em Direito. Me graduei em Direito. Depois é que eu fiz pós-graduação, mestrado e doutorado, na área de comunicação, levando como interesse maior a área de comunicação, me tornei até professor aí na Escola de Jornalismo da Unesp, não é? Pela qual me aposentei. E continuo aí, isso é uma cachaça, né? Dizem que jornalismo é sempre uma cachaça. Continuo aí escrevendo, enquanto deixarem eu vou mandando os meus artigos. O Zarcilo tem muito fã que acompanha o seu trabalho, viu, Zarcilo? Minha mãe queria mandar um beijo para a dona Suzana Perrenot, é uma que acompanha todo domingo, espera o artigo do Zarcilo para acompanhar, porque ela te acha muito articulado com o que está acontecendo no momento. Então, é muito bacana. E isso é uma... Para sempre sintetizar, né, o momento atual, principalmente o momento político, para que as pessoas possam entender melhor o que se passa nesse Brasil cada vez mais complicado. Terceiro, para complementar, como é que foi a sua chegada ao JC e à Rádio 96?
Bom, como eu disse aqui, eu sou jornalista desde os 15 anos de idade e um grande editor brasileiro chamado Samuel Weiner, ele fundou um jornal chamado Última Hora, que foi o primeiro jornal colorido, o primeiro jornal com uma diagramação moderna. Ele foi buscar diagramadores na Argentina, do jornal La Prensa, que o Perón havia fechado, e trouxe todos aqueles argentinos aqui para fazer um jornal super moderno e realmente conseguiu. E eu fui convidado pelo Samuel Weiner para fazer parte aqui da sucursal que ele queria instalar na cidade de Bauru, como era uma cidade no centro do estado, para fazer a cobertura de todo o interior do estado de São Paulo. E por isso eu acabei vindo para Bauru, né? Onde eu também fiz a faculdade de Direito aqui na nossa querida IT, e me formei em Direito. E depois acabei entrando na Unesp, também por acaso, porque era uma fundação municipal naquela ocasião, e como não havia ninguém para dar uma matéria chamada de legislação dos meios de comunicação, eu era jornalista e advogado, eu fui convidado para dar essa disciplina. E aí foi encampada a Fundação Educacional de Bauru e tornou-se Unesp. Aí a Unesp falou assim, não, mas para você continuar aqui você tem que se qualificar. Né? Qualificação acadêmica significa você fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e prestar concurso, né? Para entrar como professor efetivo. E eu tive que fazer tudo isso aí. Então, entrei na escola com 5 anos de idade e saí com 60. Saiu? Eu continuo ainda tendo um vínculo ainda com a escola. Mas ainda sou chamado às vezes aí para algum curso de pós-graduação e com temas específicos, né? E por curiosidade eu estava dizendo aqui antes do programa que a minha tese de doutorado foi fundamentada justamente na TV comunitária, né? A TV comunitária, naquela época não havia ainda a lei da TV a cabo, estava surgindo a TV a cabo. Então, a tese que eu defendi é que a lei deveria colocar num dos seus dispositivos, né, a obrigatoriedade das operadoras de TVs a cabo de colocarem à disposição da comunidade um canal de televisão. Né? E exemplifiquei na minha tese aí com as experiências de vários países. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe a TV comunitária onde a operadora é obrigada, inclusive, a dar o equipamento para a comunidade. Né? Não só o estúdio, não só a via de acesso, né, aos monitores da cidade toda, como também tem que comprar e pôr à disposição da comunidade um grande aparelhamento e funcionários também. Totalmente diferente da nossa legislação aqui. Aqui a gente tem que se virar nos 30, né? Senão não funciona. E os horários lá são repartidos, né? Então, cada comunidade, inclusive as minorias, né? Em uma cidade que eu visitei lá nos Estados Unidos, havia duas famílias de vietnamitas, tem direito a 15 minutos aqui na televisão, e eles iam lá e apresentavam um programa lá de folclore vietnamita. Lá. Essa ideia é da democratização da comunicação, né? Exatamente. Essa que é a grande ideia, como a democratização da comunicação. Justamente foi um dos pilares aí que eu defendi nessa tese de doutorado na área de sociologia. Aí chega na vez brasileira, modificam-se todas as leis, cria uma coisa que não é para dar certo, porque não tem nenhum tipo de subsídio. É engraçado que para botar em prática aquilo que eu estava teorizando, né, eu fui o fundador da primeira TV comunitária aqui em Bauru, o Renato Cardoso, na época da Multicanal, que foi sucedida pela NET.
Pessoas de planet. Não. Antes da NET surgir, era a Multicanal, foi a primeira operadora de TV a cabo aqui em Bauru. E nós tínhamos lá um estúdio, né, cujo tratamento das paredes para efeito sonoro era sabe aquele estojinho onde se coloca ovo? Né? É caixa de ovo. Caixa de ovo? Caixa de ovo. Pregaram na parede para segurar o som. Zarcilo, você começou, como você bem disse, cedo, e você atravessou, dentro do jornalismo, o Brasil de Juscelino, depois uma revolução militar, o processo de redemocratização e culminando com tudo que nós temos aí, Sarney, Fernando Henrique, Lula, até chegar nos dias de hoje, né? De tudo isso, né, o que você tira como aprendizado, né, em termos de jornalismo, né? Bom, às vezes eu ouço falar, não, no tempo da ditadura que era bom, né? Muita gente pregando aí a volta dos militares para pôr ordem no país. Sim. De fato, nós estamos aqui numa bagunça total, principalmente na questão política, né? Mas quem viveu o período da ditadura militar pode afirmar, né, que não é nada bom, né? Nem para o país, nem para o futuro da nação, nem para pôr ordem na casa, não serve para nada, né? As pessoas, quando chegam a um determinado nível de poder, eles começam a exorbitar. E parece que isso aí é um senso comum, entendeu? Então foi o que aconteceu na época dos militares, não por causa dos generais que estavam no poder, mas por causa do inspetor de quarteirão, né? Que era uma figura que existia antigamente, sujeito que... Autoridade. Sujeito que era nomeado, né, honoris causa para tomar conta do bairro, né? E esse cara que começava a exorbitar em nome da revolução, né? Então começava a se achar comunista debaixo da cama, né? Achar que comunista comia criancinha sem tempero, né? E outras barbaridades desse tipo. A censura, existia censura dentro dos jornais, um censor lá riscando tudo que você não podia fazer. E vira e mexe você era chamado, né, no DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Se não era o DOPS, era o DOI-CODE, que era outro departamento de segurança, né, política do lado dos militares. Existia a Operação Bandeirante, que também era da Polícia Militar, né? Então, vários órgãos de segurança política aos quais você tinha que prestar contas. E isso não era nada bom, porque o que move, o que é a essência do jornalismo é justamente a liberdade de expressão. Se essa liberdade de expressão desaparece também o jornalismo. Você não tem aquela segurança jurídica, né, Darcilo? Não tem segurança jurídica. O inspetor de quarteirão determina que você é uma pessoa não grata. Chegou-se ao cúmulo no governo. É sumário isso, né? No governo de Costa e Silva, de simplesmente eliminarem a figura do habeas corpus, que é uma questão de direito mundial, reconhecida desde o tempo dos romanos, né? Aqui não tem, o juiz não pode dar habeas corpus. Proibiram os juízes de darem habeas corpus. Então você era preso a qualquer momento, invadiam a sua casa a qualquer hora e levavam você preso para prestar depoimento. Na verdade, regime totalitário, sendo esquerda, direita, não presta. Melhor... Isso foi a grande lição que eu aprendi. Que você aprendeu. Ditadura nunca mais. Agora, nesse período, Zarcilo, você também, né, vivenciou algo que nós estamos vivenciando também, e passamos em parte por isso, dessa revolução da tecnologia sobre todas as atividades, não só sobre o jornalismo, sobre a comunicação, mas sobre todas as atividades. E eu tenho certeza que você escreveu muitos artigos na sua velha máquina de escrever
Sim. E, de repente, ela foi, não tirada, mas, não dá mais, você tem que... É desse monstrinho aqui, chamado computador. Como que foi para você essas mudanças, essas alterações ao longo desses anos? Eu conto para você um episódio interessante sobre o que aconteceu na Folha de São Paulo, na qual eu trabalhei um período, justamente nesse período de modificação, quando decidiram acabar com a máquina de escrever e colocar na frente de cada jornalista um terminal de computação. Uma telinha onde ele... Verde. Olha, imagine você que grandes jornalistas daquela época, mas pessoas nacionalmente conhecidas, super talentosas e inteligentes, simplesmente se negaram. Opa, por isso não. Não. Um deles me disse o seguinte: olha, eu não consigo raciocinar sem o barulho da máquina de escrever. Esse computador não faz barulho, eu não consigo escrever dessa forma. E olha, a Folha de São Paulo demitiu de uma vez só 27 jornalistas, nomes consagrados, porque terminantemente se negaram, né, a adotar a nova tecnologia. Veja você que o jornalista, embora ele seja uma pessoa de vanguarda, né, nas ideias, na cobertura, na defesa de ideais, ele é um conservador dentro de si. Muitos escritores levaram muitos anos, não sei se ainda tem algum que ainda use máquina de escrever, deve ter, mas muitos, por muito tempo, se negaram a aderir ao notebook, ao computador, né? Muitos deles se negaram a aderir, e não tinha como, porque ia atrasar a área industrial do jornal. Porque aquilo você digitava, ele já ia direto para a produção, né? já ia direto para a produção, e aí você tinha que... Se alguém quisesse escrever a máquina, teria que passar por um outro digitador, e isso iria atrasar o processo industrial do jornal. Da produção, né? Imagine você, um jornal como a Folha de São Paulo, se sair meia hora atrasado, quando chegar aqui em Bauru, perder o ônibus que foi para Iacanga, onde ele deveria colocar o reparte, como eles chamavam, dos jornais que iam para os assinantes de Iacanga. É uma logística mais complicada. E assim por diante. Sim, uma logística complicada. Então essa questão industrial é muito forte dentro do jornalismo. E ocorreu justamente isso. Agora, imagine você que eu cheguei a conhecer um sujeito chamado Tomás Mazzoni. O apelido dele era Olímpicos, porque ele tinha assistido todas as Olimpíadas e todos os campeonatos mundiais. E ele trabalhava, era o editor da Gazeta Esportiva, que era o jornal mais lido do Brasil naquela ocasião, nos anos 50. Né? Ele escrevia à mão. Ele escrevia à mão. E só havia um linotipista. É difícil descrever um linotipo. Meu pai trabalhou com linotipo. É uma máquina enorme, imensa. Uma máquina enorme, mastodôntica, né? Onde o tipógrafo redigia aquilo que você já tinha escrito no seu papel, ele passava para letras de chumbo. De chumbo, isso. Não é? E o paginador é que depois pegava aquilo, né? Então o Tomás Mazzoni escrevia à mão. E só tinha um linotipista velhinho lá que entendia a letra dele. A mesma coisa aconteceu com o Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand também foi um dos grandes jornalistas, fundador dos Diários Associados, né? E ele escrevia uma coluna que saía em todos os jornais dos Diários Associados. Existia um diário associado em cada capital do país. Né? Em cada uma. São Paulo, o Diário de São Paulo. E ele escrevia uma coluna na primeira página, e ele mandava de alguma forma de onde ele estivesse. E ele escrevia à mão. Escrevia à mão. E só tinha um linotipista lá no Jornal do Brasil, no jornal, o Jornal, que era o jornal líder da cadeia associada lá do Rio de Janeiro, que entendia a letra dele.
Fica bem limitador. Bem limitador. Queria mandar um abraço aqui para Dani Santos, para Daniele Moraes Grana, para Alda Ramos, que estão acompanhando o programa junto com a gente aqui. Valeu demais a sua companhia. Darcílio, eu queria desse tempo seu de vivência na notícia, notícias que você deu boas que te marcaram. Boas notícias? Boas notícias. Poxa, Faculdade de Medicina em Bauru. Essa é recente. Essa tá Essa é uma fácil. grande notícia. Você sabe que um deputado bauruense chamado Ferreira Keffer, que ninguém mais se lembra dele, e nem existe uma rua com o nome dele, há 60 anos atrás, justamente há 60 anos atrás, né, ele conseguiu a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele era deputado estadual, criando a Faculdade de Medicina de Bauru. E essa lei nunca foi cumprida. Só foi agora, 60 anos atrás, depois é que se anunciou aí oficialmente a criação e a instalação breve aí da nossa Faculdade de Medicina. Então, uma notícia esperada por 60 anos, porque todas as cidades médias do estado de São Paulo têm Faculdade de Medicina, até mais do que uma. Né? Só Bauru que não tem. Bauru ficou para trás nesse aspecto e agora essa injustiça vai ser corrigida. Foi uma das grandes notícias que eu dei, justamente a criação e a instalação breve, né? Espero que seja breve. Diz que o vestibular ia ser em agosto, estamos acabando agosto e esse vestibular ainda não surgiu. Será que vamos ter que esperar mais 60 anos aí para dar outra notícia? Tomara que não. E no mesmo sentido, Darcílio, uma notícia que você não queria ter dado. Bom, a gente... eu tive que, infelizmente, escrever artigos sobre pessoas que eu gostava muito e que morreram. Né? E eu tive que, pelo menos, me sentir na obrigação de dar um recado para os leitores do Jornal da Cidade, né, falando sobre aquela figura, infelizmente, desaparecida. Né? E eu tive que, em várias ocasiões, fazer o necrológio de amigos meus, mas amigos íntimos, amigos do peito, né? Mais do que irmãos. E isso me constrange sempre e me deixa muito triste. Recentemente nós tivemos o caso do Requena, né? Que eu acho que... O Requena foi, o Flávio de Anjos, foi, Mussa Tobias, foi um grande amigo meu. Né? E eu tive que escrever o necrológio de todas essas pessoas. Na vida fácil de jornalista, não. Essa primazia da notícia, às vezes traz também a primazia dos fatos ruins também, né, Darcílio? Exatamente. Infelizmente, dizem que no jornalismo a má notícia é que é a boa notícia, não é? Para o jornalista. Para o jornalista. Não é? Porque o jornalista vive das grandes catástrofes, né, que vendem jornal, que atraem público. Não é? Mas, infelizmente, você escrever sobre a morte de um amigo é sempre muito doloroso. Sempre. Darcílio, você acabou de nos falar de um fato que eu desconhecia, que é essa lei de 60 anos atrás, né, instituindo uma faculdade de medicina. Bom, são 60 anos, é muito tempo. E a gente nota não nesse período, mas eu vou colocar aqui 30 anos aproximadamente, que a gente percebe que Bauru patina e não evolui. Ela pelo contrário, ela foi sendo ultrapassada por cidades do mesmo porte ou até menores, né? Casos de Piracicaba, São Carlos, Araraquara, que foram evoluindo, foram passando. A gente procura, cada pessoa tem uma explicação. Você que está no jornalismo, qual explicação você daria para isso? Quer dizer, por que Bauru ficou tão para trás, deixando de ser aquele carro-chefe que era na época da ferrovia, na época do desenvolvimento? Bauru teve um desenvolvimento muito grande, mas de repente ele entrou nessa ociosidade e está há 30 anos patinando. Eu costumava dizer, né, como parodiando o Heródoto, o pai da história, que dizia que o Egito era um presente do Nilo, né?
Um presente do Nilo. E eu dizia, na ocasião, que Bauru era um presente da estrada de ferro, né? Porque Bauru se desenvolveu graças às estradas de ferro, principalmente a estrada de ferro noroeste do Brasil. E quando as estradas de ferro começaram a se deteriorar, perderam prestígio e foram abandonadas pelo governo, Bauru se ressentiu muito porque eram as principais empregadoras aqui da cidade, né? Então, Bauru perdeu muito economicamente com o desaparecimento das ferrovias. E isso deve ter atrasado muito o progresso da cidade. Além do que, até hoje, nós não conseguimos nos desenvolver industrialmente, porque, socioeconomicamente falando, né, o desenvolvimento industrial sempre parte do grande centro para o interior. Então você percebe que o grande centro aqui é São Paulo, né, a grande São Paulo, e depois a industrialização caminha em direção ao interior, mas muito vagarosamente. Primeiro Campinas se industrializou, Jundiaí, né? São José dos Campos Vem aqui Piracicaba, né? São Sorocaba. Carlos, daí, e ainda não chegou aqui em Bauru para o cumprimento desse ciclo natural, né? Mas talvez isso aí tenha sido uma grande vantagem para Bauru, porque Bauru não tem indústria, Bauru tem um município muito pequeno, não é? De cerrado, não tem uma grande área agrícola, não é? Mas Bauru se desenvolveu muito no serviço. Prestação de serviço. É um polo de prestação de serviço. E o serviço não tem crise. Não é? Quando você tem aí uma crise na indústria automobilística, imagine o caos que acontece lá em São Bernardo do Campo, que com a despedida, né? O encerramento de postos de trabalho de 3 mil, 4 mil funcionários de uma vez só. Nós não temos esse tipo de problema aqui em Bauru. Nós somos uma cidade de prestação de serviço. As pessoas vêm aqui para estudar, as pessoas vêm aqui para aproveitar a nossa rede hospitalar. Os nossos recursos não estão centralizados. Né? Exatamente, as repartições públicas federais estão aqui. Se a gente vem quer passaporte, tem que vir aqui em Bauru pedir passaporte aí na Polícia Federal. A Justiça Federal está aqui, as regionais do Estado de São Paulo, todas elas estão aqui. E estamos, então, grandes prestadores de serviço. Então, antigamente havia um ditado que dizia que Bauru era uma cidade rica de gente pobre. Né? E isso teve um lado bom, porque são pessoas aí, funcionários públicos, pessoas que ganham, mas têm um emprego mais acertado, né? Mais seguro, mais difícil de ser perdido. E recebe aquele dinheirinho e vão gastar aí no supermercado e fazem aquele dinheiro circular. Então existe sempre aquela circulação monetária, né? O que não acontece aí num grande centro industrial, que de repente a indústria sofre uma pane total, ninguém tem dinheiro, e o comércio se ressente e todas as outras áreas também se ressentem. Bauru, nós não temos esse tipo de problema. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Zarcilo Barbosa aqui pela TVC Bauru. Bom, tivemos um pequeno problema técnico, nós vamos continuar. Enquanto isso, o Josafá vai resolvendo lá. Zarcilo, nos seus editoriais, né, todo domingo, você que acompanha aí, você que não acompanha, dá uma olhada lá que você vai se atualizar muito no que está acontecendo. O Zarcilo tem uma visão bem ampla sobre as conjecturas do Brasil e tudo, né? E é muito bacana isso. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho, Zarcilo, a respeito de como você está vendo Bauru, essa mudança de prefeito, a mudança da administração. O que você está enxergando nesses primeiros 8 meses aqui de Bauru? Bom, eu acho que o prefeito Clodoaldo Gazeta está fazendo aquilo que pode,
Ele tem trabalhado normalmente como qualquer outro, e o problema sempre é que durante a campanha política nós tivemos muitas promessas, Sim, né? sim. Muitas ideias aqui para desenvolver a cidade de Bauru, e nós sabemos que numa situação de crise que vive o país, isso é praticamente impossível pôr em prática, né? Então eu, particularmente, já não esperava nada nem desse prefeito nem dos anteriores. Portanto, eu não me surpreendo com Expectativa nada. frustrada, né? Eu não me frustro com nada disso, entendeu? O que eu quero é que o prefeito trabalhe, que o prefeito seja uma pessoa presente, não é? Que incentive o desenvolvimento, não é? Que encoraje os empreendedores, não é? Bauru sempre viveu do empreendimento particular. Nós tivemos aqui grandes empreendedores da cidade, não é? Pessoas de alto tino para negócios e para investimentos. Portanto, Bauru houve um desenvolvimento, embora não tão grande, nós devemos esse desenvolvimento ao empreendedorismo particular, né? A família Marta, por exemplo, iniciou aqui o Jardim Estoril, né? Que está aqui a poucos passos daqui. Foi um empreendimento colossal, começou a fazer edifícios na cidade, na época que o maior edifício de Bauru tinha 4 andares apenas, né? Ele começou a edificar, né, torres de apartamento aqui, né? Uma família que começou a empreender aqui, e até hoje nós temos frutos dessa família empreendedora, né? E assim muitas outras, né, prestaram bons serviços à cidade de Bauru. E evidentemente que o poder público faz muito se não atrapalhar, né? O que eu sempre temo é que o poder público venha e atrapalhe, né? Se não atrapalhar, já está. Nós temos aqui, por exemplo, aqui em Bauru, as chamadas áreas de proteção ambiental, APAS. Isso. A cidade inteira. Então a cidade inteira está cercada, engessada de APAS. As áreas de proteção ambiental. Bom, mas como é que a cidade vai se desenvolver? Porque o sujeito não pode construir lá no Manchester, que é um bairro que existe aqui, fundado pelo Nicolinha, há 60 anos atrás. Ele não pode construir lá porque tem um pé de uma árvore de cerrado lá, né? Um pau fumeiro, como eles chamavam, lá parece que tem uma cinzinha de cigarro assim na casca. Então era um pau fumeiro que eles chamavam antigamente, né? Ou um jequitibá do cerrado. Então não pode construir porque tem uma moita lá, e isso aí impede, engessa o desenvolvimento da cidade. Bom, agora sim, nós vamos fazer esse intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Bauru Fala. TVC, a TV mais perto de você. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido, todas as quartas, às 10 da noite, TVC com você.
temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, ó, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas, às 10 da noite. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. TVC, a TV mais perto de você. Voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru e agradecendo a sua companhia. Hoje recebendo aqui o nosso convidado de honra aqui, o jornalista Zarcilo Barbosa. Obrigado, viu, Zarcilo? E nós vamos conversar um pouco mais de Bauru. O Zarcilo tem uma história, conhece toda a história de Bauru. É muito bacana esse assunto. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Você parou de dar aula na Unesp, Zarcilo? Eu estou aposentado na Unesp, né? Mas você Quando deu você aula há muitos aposenta anos. lá, eles não deixam nem você entrar mais, você tem que devolver o crachá. Você deu muitos anos. Dei 20 anos 20 anos. de aula na Unesp. Alguns colegas que estão no JC Eu fui expulso, na verdade, Você foi né? Porque no serviço público, principalmente nas universidades, quando você chega aos 70 anos, você é expulso. É expulsório. É expulsório. Você não pode mais entrar. O departamento pessoal chama você lá e fala: não me entre mais aqui, devolva o crachá. Você deu aula, com certeza, para muitos colegas que trabalham no JC. Claro, dei aulas para vários deles. Todos eles brilhando, felizmente, aí, em todas as áreas aí. E a matéria que você dava é a mesma que você deu na FEB? Ou depois você acabou? Como na universidade as aulas, as disciplinas são dadas por semestre, né? Então eu dei várias disciplinas, né? Eu dei aula de ética em comunicação, dei aula de legislação nos meios de comunicação, dei aula de edição, né? Dei aulas de impactos tecnológicos na comunicação, né? Dei também aula para rádio e televisão, dei aula em relações públicas, porque é um complexo de comunicação em que implica em curso de relações públicas, de rádio e TV e de jornalismo. Então, foi muito interessante lá ter contatos com a juventude lá, né? Discutir com a garotada, né? Cada vez mais inquieta. Sim. Né? Eles gostam muito da discussão e eu deixava então os garotos lá em plena liberdade de me interromperem na minha aula, perguntarem, diferente da época em que eu fiz que a gente não podia universidade, eu fiz
faculdade de Direito, e na minha época você tinha que assistir aula de paletó gravata, de terno e gravata, e chamar o professor de excelência. Então, quando eu contava isso para os meus alunos de jornalismo, eles morriam de mim. Não é que é um negócio gongórico, assim, medieval, chamar o professor de excelência? Eu perguntar, você precisa, posso fazer uma pergunta, excelência? Falou, pode fazer. Aí você levantava, né, e fazia a pergunta, né, com todo o respeito, e ele então respondia. Quando o professor entrava em classe, todo mundo se levantava. Né? Ele sentava, aí todo mundo sentava. Então era uma situação completamente diferente. Né? Naquela época, né, professor era a autoridade. Hoje apanha do aluno. Hoje apanha. Infelizmente apanha. Infelizmente. Queria mandar um abraço para o Éder Matos, o Vinícius Ungro. O Vinícius Ungro sempre acompanhando aqui. Um grande abraço para o Vinícius, da Eragon. A Mirte Souza também, a Paloma Vitória. Queria agradecer muito a presença de vocês. Pode perguntar, viu? Pode fazer. O pessoal entra aqui, está meio restrito nas perguntas hoje, Moia. E não precisa chamar de excelência. Não precisa chamar de excelência. Fazer a pergunta normal, tranquila. Os tempos são outros, né, Zarcilo? Zarcilo, dos teus artigos agora, tem uma coisa que eu andei dando uma olhada e gostei muito de um termo que está se falando muito hoje em dia. E você tocou no assunto. E o Zarcilo toca um pouco com um bom humor, mas dentro do assunto. E se você me fala dessa pós-verdade hoje, essa terminologia que utilizaram para uma quase mentira, Zarcilo, o que você me fala um pouco a respeito disso? É uma figura que já existe há muitos anos na imprensa norte-americana, que eles chamavam de fake news, né? Que é a notícia que tem todas as características de verdadeira, mas no seu arcabouço não tem nada de verdade, né? São coisas que são inventadas e, dada a potencialidade dos meios de comunicação, acabam sendo recebidas como verdade, né? E é engraçado que até quem escreveu, não é? Deu aquela informação, não é? Que ele sabe que não é verdadeira, passa a acreditar aquilo como sendo verdadeira. Né? Então, são situações aí muito interessantes. Né? Me lembro de um episódio que levou os Estados Unidos a uma guerra, justamente por essa pós-verdade. Uma jornalista do New York Times chamada Judith Miller, ela foi ao Iraque, né? E fez uma série de reportagens lá, onde ela deixava a entender, né, que havia uma quase certeza de que o Saddam Hussein tinha armas químicas escondidas. Né? Então, o presidente Bush, tomando conhecimento pelas matérias do New York Times, e o New York Times é tido assim como um jornal que jamais mente e jamais erra, né? Concordou na invasão do Iraque. Isso levou os Estados Unidos a uma guerra com mais de 50 mortos do lado americano, né? Soldados americanos, jovens americanos que morreram nessa guerra, e não verificaram que lá não existia nenhuma arma química. Verdade. Aquilo lá tinha sido uma invenção, até não por má fé, mas, né, pela caracterização de uma pós-verdade e uma jornalista que tinha uma credibilidade nacional, que era a Judith Miller. Hoje a internet é permeada por isso, né? Do lado de um ou de outro, sempre se jogam, né? Você tem que tomar cuidado. Você tem uma hora que você tem que filtrar. É muito complicado, né, Sim. Moia? E aí eu vou perguntar para excelência, Zarcilo. Olha, como filtrar isso, Zarcilo? E conseguir ter uma verdade naquilo, conseguir saber se uma notícia... tem coisa que é absurda, né? Tem coisa que vem na internet que de cara já dá para descartar.
mas tem coisa que fica nesse penumbra entre verdade e mentira. Como que o público, né, que acompanha as redes sociais, principalmente as redes sociais hoje em dia, né, consegue separar isso e se proteger de notícias como essa? Bom, o grande público só poderá se proteger dessas pseudo-informações, né? Ou essas desinformações com educação. Se eles se educarem, se eles se tornarem pessoas mais cultas, né? Mais conhecedoras das coisas importantes, né? Tiverem boas informações, é evidente que cada um vai poder saber filtrar e receber aquilo que merece crédito e do que não merece crédito, né? Humberto Eco, que foi um grande comunicador, todo mundo conhece, faleceu recentemente, ele dizia numa das suas últimas conferências que os meios as redes sociais abriram as portas para milhões de imbecis, né? Realmente, aquilo que se discutia em boteco antigamente, agora passou a ser discutido nas redes sociais, né? E existe uma pletora de desinformação aí. Hoje mesmo eu estava recebendo um WhatsApp lá, uma pessoa que estava dizendo coisas, botando coisas na boca do Shakespeare, que jamais poderia ter dito aquilo. Não é? A gente percebe até pelo próprio estilo que não poderia ser Shakespeare que teria escrito aquilo lá, porque é um linguajar totalmente moderno, não é? Que não remete ao Shakespeare dos anos medievais, né? Pós-medievais. Então é isso, depende muito do receptor, né? Exatamente, o receptor sendo uma pessoa bem informada, sendo uma pessoa escolarizada, ela vai saber separar o joio do trigo. E na dúvida, pesquisar. Eu tenho por hábito pesquisar. Nas redes sociais, a gente percebe o seguinte, que isso se agrava no ano de eleição. Por quê? É óbvio, mas o povo não percebe. Os partidos, obviamente, eles têm pessoas que eles pagam para colocar notícias que não são verdadeiras, mas para prejudicar este ou aquele candidato, este ou aquele partido. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, principalmente nessas épocas, e filtrar muito. Então, às vezes, sai uma notícia, olha, o produto tal, ele prejudica a saúde. Aí você olha e fala, mas pera, mano, isso aí a minha avó usava, nunca teve problema. Quer dizer, está na cara que o concorrente, muito provavelmente, infiltrou e colocou gente para espalhar aquilo, e aquilo espalha. Né? Então, tanto as coisas evoluem para o bem, como também para o mal. Existe também aqueles grupamentos de patrulhamento ideológico. Isso. Eu mesmo já fui vítima disso. Uma vez eu escrevi aí fazendo uma gozação, aí, ironizando aí as mulheres, né, que queriam equiparação com os homens aí. E existem grupos ideológicos aqui no Brasil que defendem em nome de partidos, né, uma maneira de desancar aqueles que se atrevem a ter uma opinião um pouco diferente da deles lá, e desencadeiam através de um hashtag aí uma porção de mensagens, né, bombardeando aquele que escreveu que não agradou a ele. Aí nós entramos na questão do politicamente correto. Hoje está complicado, né, Zé? Complicado, então você não escreve nada porque é tudo politicamente correto, né? Tem que ser politicamente correto. Você não pode dar sua opinião mais hoje? Não, você desagrada. Se você falar que deve-se mesmo equiparar na reforma previdenciária a idade da mulher e do homem, né, para efeitos de aposentadoria, pronto. Já dispara um hashtag contra você aí, porque você é antifeminista. Né?
E a comunicação é muito rápida, né, Zé Ciro? Hoje você percebe que a comunicação tem uma velocidade e aí perigosa, né? Sim. Porque se disparam, se retweetam, se compartilha e sem pensar às vezes. Mas né? o engraçado, Zarcilo, Carlos, é que, ao mesmo tempo que se preocupam com certas coisas, certos dogmas, você percebe que essas mesmas pessoas não se preocupam com uma questão fundamental, que é a questão da ética. Então você vê que falta ética no esporte. Em lugar nenhum do mundo, o esportista brasileiro ele é campeão do mundo de enganar a arbitragem, de enganar o público, coisa que lá fora, quando acontece, o próprio torcedor daquele time ou daquele clube, seja vôlei, basquete, ele é o primeiro a gritar e a... Não, tá errado. Aqui não. Isso, logicamente, nas redes sociais, que não é termômetro para isso, mas... então as pessoas não se preocupam com a ética, como fundamento, como base da sociedade, a educação, não. Aí, nesse momento, quando você contraria, aí você é espinafrado e aí as pessoas descem o nível. Então, muita gente se afasta das redes sociais, ou de algumas pelo menos, justamente por isso. Né? Teve uma coisa interessante? Um episódio do jogador aí que confessou para o juiz de que realmente não tinha sido. Rodrigo Caio. Não, fui eu que fiz, eu que bati no trombei com o goleiro. Um gesto normal na Europa. Naturalíssimo. E aqui, alguns jogadores foram, mas ele, um menino que deve ter tido um belo berço, né? Tem uma bela educação, ele peitou e falou, não, eu não vou mudar. Eu vou agir com ética, com coisa do mesmo jeito. Que história é essa? Eu vejo umas coisas interessantes por exemplo, quando acontece um maltrato com o animal, né? Lógico, né? Aí os comentários. Tem que arrancar a cabeça dessa bruxa, tem que enforcar. Quer dizer, onde. Como é que é? Desproporcional, né? Desproporcional, né? A punição pro crime. Teve uma agressão, então nós somos contra a agressão contra o animal? Não, mas então nós vamos agredir o agressor, vamos arrancar a cabeça matar o agressor. Essas coisas politicamente corretas que acabam criando situações. Olha. É um hilário, mas preocupante, né, Zé? Você tem que tomar muito cuidado hoje. Isso que é o grande problema do jornalismo hoje, é o autopoliciamento, quer dizer, você exerce uma autocensura. Porque no tempo da ditadura, como eu estava dizendo para você, existia um censor dentro do jornal, então o problema era dele. Você escrevia e ele resolvia. Hoje você tem que tomar cuidado no que você escreve para você não perder o emprego. Então você se autopolicia. Não é? Você é um autocensor. Isso é pior do que a censura ditatorial. Sim, e ela o censor naquela época, ele estava numa frente só, que era a questão política. Hoje, essa censura ideológica, ela é ampla. Por quê? É a questão do racismo, do feminismo. Quer dizer, você tem que tomar cuidado com 300 coisas ao mesmo tempo na hora de você escrever ou falar na televisão, no rádio. E como é que você pode escrever com isenção, pondo no papel aquilo que sai de você, se você tem todos esses óbices dentro de você mesmo, né? São todos obstáculos que acabam inibindo a sua criatividade, a sua capacidade de criação. Pela sua experiência, isso ocorre, por exemplo, na imprensa americana? Mais difícil. Eles têm um pouco mais de liberdade frente a essas situações. Eles veem o jornalista assim como um mentor de um trabalho institucional, né, que está acima dos interesses do próprio jornal. Então, é muito comum nos Estados Unidos ter um artigo a favor aqui, outro artigo do lado escrito por outra pessoa contra. O mesmo assunto. Exatamente, sobre o mesmo assunto. Quer dizer, é a democracia no seu, na sua plenitude. Quer dizer, dentro de um próprio jornal, às vezes na mesma folha, você tem opiniões distintas. Agora, o que eles acham sempre, e eu acho isso uma coisa magnífica na imprensa americana, é que eles não impedem você de tomar partido e nem o próprio jornal é impedido de tomar partido, desde que deixe claro a sua posição. Então,
O New York Times, por exemplo, foi a favor da eleição do Bill Clinton, mas botou um editorial lá, nós somos a favor aqui da candidatura do Bill Clinton por causa disso. E olha que lá não faltam questões polêmicas, né? Deu cobertura para o outro candidato e tal, mas o leitor já sabe que o jornal tem aquele posicionamento, e se o leitor achar que deve botar um pé atrás toda vez que lê alguma coisa do Bill Clinton. Tudo bem, mas é claro, né? É o problema Aquilo dele. está claro. Mas ele deixou clara essa posição. Aqui no Brasil, não. O jornal fica aí escondendo a sua Fica em cima do posição. muro, né? Em cima do muro e fica se escondendo. Fica se escondendo. Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Etevaldo, um grande jornalista no Roda Viva, até mostrei para o Moia. Sim, eu assisti também. Com a visão 20, 30 anos lá para frente, que ele falou que está inclusive mais complicado hoje de enxergar esse... a longo prazo já está ficando um pouco mais complicado, porque hoje ele está trabalhando com menos tempo, 5 anos. Eu queria aproveitar a sua experiência, Zerzilo. O que você me fala dessa área de comunicação para os próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos? Bom, nós já estamos todo dia aqui verificando modificações, né, muito importantes na área de comunicação. Veja você que o jornalismo impresso está sofrendo muito atualmente e grandes jornais estão desaparecendo. Outro dia menos aqui no Brasil, né, o jornal Gazeta do Povo, aqui de Curitiba, um grande jornal. Grande jornal. Uma grande rede que inclusive tem televisão, sim. Transmissora da Globo. Sim. Simplesmente, de repente, esse é o nosso último número impresso. Agora só através do web jornalismo que eles chamam. Na internet. Vários jornais estão fazendo Fechou isso. o jornal. Fechou o né? jornal. É um grande teórico norte-americano chamado Philip Meyer, que é do Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, lá do lado de Harvard, lá perto de Boston. Ele já até botou data no desaparecimento do jornal impresso. Segundo semestre de 2040. 2040. Evidentemente que eu não estarei mais aqui, mas espero que isso não aconteça, mas ele já botou até data por cálculos. Que ele fez? Cálculos matemáticos que ele fez sobre o desaparecimento do jornal impresso. Né? E isso, para mim que sempre vivi do jornal impresso, para mim é muito triste. Mas é uma coisa que é inevitável. Né? Eu acho que é triste para todo mundo que tem sempre no jornal aquela referência da notícia, né? Aquela busca da informação, ela traz a informação de um todo. Por exemplo, você quer conhecer um pouco da cidade, saber o que está acontecendo na cidade, o jornal sempre foi o local que reuniu aquelas informações para você ter um pouco de saber o que está acontecendo na nossa cidade, enfim, né? Perde muito isso, né? Tem as plataformas digitais, mas elas acabam se multiplicando de tal forma que fica até difícil você querer acompanhar isso, né? As pessoas estão cada vez mais com preguiça de ler, né? Então, esse hábito já não vem desde os bancos escolares mais, né? E o professor hoje dá aula com data show, precisa projetar na tela lá, contar uma historinha, um filminho, né? Pôr as coisas bem objetivas e sintéticas para que o aluno possa, pelo menos, tomar um pouco do conhecimento do assunto. Mas veja você que o New York Times hoje já equilibrou a sua receita com o meio eletrônico, né? Então, hoje, o jornalismo, a publicidade do jornal impresso já não é tão importante para eles. Ele conseguiu equilibrar. Existe um problema também de ordem industrial. A indústria do jornal impresso é muito cara. Né? O papel é caríssimo. Né? Para você fazer papel hoje, você tem que dissolver a celulose em ácido sulfúrico para transformar numa pasta que depois vira aquele papel branco. Imagine depois onde é que você vai jogar esse ácido sulfúrico. Né? O New York Times
tem uma oficina lá nos Estados Unidos somente para imprimir o Jornal de Domingo. O Jornal de Domingo tem 400 páginas no New York Times, pesa 4 quilos. Tá? Para fazer o Jornal de Domingo, são necessárias 5.000 árvores. 5.000 árvores são abatidas, eles têm fábrica de papel no Canadá. 5.000 árvores são abatidas para fazer uma edição de domingo do New York Times. Uma hora os politicamente corretos, né? Aqueles ambientalistas vão dizer, não, eu prefiro 5.000 árvores de pé aí, não quero que corte 5.000 árvores para fazer jornal. Né? Verdade. Além do que, vocês estão poluindo o meio ambiente aí, fumaça com ácido sulfúrico. Apesar de passar por milhares de filtros lá, sempre existe um tipo de poluição. Então tudo isso aí tem que desaparecer e a imprensa impressa Vai ter que se reinventar, né? vai ter que ser reinventado pelos meios eletrônicos. Estamos chegando no final do programa, Bauru Fala. Queria agradecer imensamente. Bom, o prazer foi meu aqui. Eu achei extremamente agradável para mim bater um papo com vocês assim, de uma forma tão descontraída. Vocês foram tão simpáticos comigo que as pessoas, quando vão ficando velhas, são cada vez menos objeto de atenção. Né? Então, só o fato de vocês tomarem o cuidado de pedir para ligar na minha casa para vir aqui já é uma atenção que comove até os velhinhos como eu. Eu agradeço muito, espero tê-lo novamente aqui na TVC, participando desse grande debate, ajudando a promover o debate com a sociedade, com nossa querida Bauru aí, trazendo informações pertinentes, coisas bacanas para a gente conversar. Rafael Moya Filho, mais uma noite, que bacana, né? Bacana. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. E hoje, com o Zarcílio. Ele é humilde, mas ele é um ícone do jornalismo aqui na nossa terra, na nossa cidade. Foi um bate-papo gostoso. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo puderam aproveitar bastante essa conversa nossa, esse bate-papo. Desejo a você muita saúde e muita paz, viu? E um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço para o Gilson Mischiati e a Adriana Barbosa, que está chegando. Muito obrigado, viu, Adriana? E a gente volta na próxima quinta-feira com mais Bauru Fala aqui pela TVC Bauru. Não esquece, de segunda a quinta-feira, sempre a partir das 22 horas, um programa ao vivo aqui pela TVC para você participar junto com a gente. Até a próxima quinta.